Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Uma ação trabalhista passa por várias etapas até que seja julgada em todas as instâncias. Autuação, audiências, intimações, perícias, elaboração de sentença, análise de recursos, cálculos, penhora, enfim, um longo caminho. No meio disso tudo está o juiz do trabalho, que cada vez mais precisa entender de gestão para administrar o dia a dia de uma unidade judiciária. Hoje vamos conversar com um especialista no assunto. É o juiz Ricardo Fiorese, da Vara do Trabalho de Encantado, no Rio Grande do Sul. Ele é mestre em gestão da tramitação processual pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Bem, juiz Fiorese, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo perguntando por que é importante que o juiz invista uma parte do seu tempo na gestão dos processos. Bem, quando a gente fala de gestão, uma boa definição de gestão é de que é um processo de decisão sobre os recursos que nós dispomos para aplicá-los da melhor maneira, tentando obter os melhores resultados. Certo. Então, gestão nada mais é do que decidir sobre direcionar recursos. Se nas varas do trabalho a nossa finalidade principal é solucionar conflitos, um dos nossos principais recursos, nós temos vários recursos, temos recursos materiais, temos recursos humanos, mas um dos nossos principais recursos é o próprio processo. Então aí a ideia de que se gestão é decidir sobre recursos, a gestão também pode incidir sobre o próprio processo judicial. Por isso a importância então de considerar o processo judicial como alvo de gestão e eu diria talvez o principal recurso nosso da justiça e, consequentemente, da justiça do trabalho. Bom, pela sua experiência como juiz, como palestrante, como estudioso da matéria, que tipo de atitudes, de procedimentos podem sinalizar que uma unidade judiciária, uma vara do trabalho, por exemplo, está sendo bem ou mal gerenciada, bem ou mal administrada? São várias as maneiras de se visualizar isso. A gente pode imaginar a visualização por alguém, né? Alguém que veja o que está acontecendo e entenda. Isso é bom, isso é ruim. Isso está sendo bem gerenciado, isso está sendo mal administrado. Talvez uma boa forma, né, de considerar se a avaliação é boa ou não é nós partirmos do nosso cliente, que é a parte ou que é o advogado. Então é possível, por exemplo, que o cliente entenda que a vara é bem administrada ou mal administrada, simplesmente chegando no balcão, a própria parte ou o mesmo advogado. Se ele perceber que há muitas pilhas de processo, ele vai entender, vai ver, vai acreditar que a vara ela é mal administrada. Sim. Mesmo que não haja muitas pilhas de processo, se aquele que vem atendê-lo demora para localizar os autos do processo, ou de alguma maneira, pensando agora já no processo em base eletrônica, demora para prestar informação, ele tende a achar que a vara é mal organizada. Então, aspectos visuais sinalizam isso. Por exemplo, para quem chega na secretaria, para quem participa de audiência. Um exemplo de chegar a uma conclusão sobre bem ou mal administrada a vara é quando ele comparece, a própria parte, vamos considerar agora a própria parte, deixar o advogado um pouco de lado. A própria parte intimada a comparecer numa audiência. O que ela acredita é que ela vai na audiência para resolver o seu problema. Aí, em certas situações, ela chega na audiência e fica sabendo que essa audiência vai ser adiada, como de fato é adiada, por força de, por alguma circunstância, por algum motivo, né, que ela não dá causa, em que a causa poderia ter sido prevista, né, e não haveria necessidade dela simplesmente comparecer perante o juízo para só ouvir. Precisamos adiar a sua audiência, o senhor vai ter que voltar em outro momento, vai ter que trazer as suas testemunhas em outro momento, né? Então, há situações em que o adiamento da audiência, quando ele é necessário, ele pode ser antecipado, pode-se ver a necessidade de adiar sem que as partes simplesmente compareçam para saber, olha, está sendo adiada a audiência. Seriam aquilo que eu denomino de os adiamentos evitáveis da audiência. Isso, obviamente, causa uma má impressão para a parte. E sem falar, né, talvez aquela ideia que de forma mais clara identifique para os nossos clientes a boa ou a má gestão, é o atraso no serviço. Esse, sem dúvida, talvez seja o principal parâmetro. Certo. Essa visão do juiz julgador era a visão que imperava
até bem pouco tempo, historicamente, se via na figura do juiz o papel de julgar. E agora, mais recentemente, se está invocando esse novo papel, que é o papel do juiz gestor. Como é que o juiz pode administrar no seu dia a dia, conciliar essa condição, essa função de gestor com a de julgador? Essa visão de que o juiz era simplesmente julgador, ela é uma visão equivocada. Ela resulta, me parece, pelos estudos que eu faço, muito mais, né, de uma avaliação prática. A ideia de que o juiz faz audiência, preside audiências e sentencia, né, ou prolata despachos, mas ela é uma visão equivocada, porque o nosso ordenamento jurídico, ele sempre optou por posicionar o juiz como o gestor da unidade judiciária. Então aí não tem novidade nenhuma. A gente sabe da existência de outros ordenamentos jurídicos que optam por entregar a gestão para um servidor, profissionalizam a gestão, especialmente na parte administrativa, e a entregam, por exemplo, ao servidor integrante do quadro. Não é o caso do nosso ordenamento. O nosso ordenamento sempre impôs ao juiz também gerenciar a unidade judiciária. Mas apesar do ordenamento, na prática não era bem assim. Exatamente, por isso que eu afirmo, é uma visão equivocada. Sim. O que está acontecendo hoje? Essa ideia está sendo revista. A gente consegue colocar com mais facilidade de que o juiz tem essa incumbência gerencial. E essa incumbência gerencial, ela abrange tanto aspectos administrativos como, e eu sempre insisto nisso, né, o próprio processo judicial. Então, como é que ele pode fazer para compatibilizar isso? Mesmo que o juiz se imagine só na figura de julgador, ele basicamente, segundo a doutrina nos permite afirmar, ele basicamente pratica atos materiais ou atos decisórios. O que são atos materiais? Por exemplo, assinar um mandado, assinar um alvará, que é aquele documento que vai permitir que a parte saque o valor que tem direito. Ou, simplesmente, um outro ato material, presidir uma audiência. Paralelamente a isso, o que ele faz também? Ele pratica atos decisórios. Por exemplo, a sentença. Lá na audiência, ele decide sobre um incidente. O que eu prego? Na prática desses atos materiais, e o exemplo clássico disso é a audiência, porque a audiência me parece que é o principal momento em que o juiz pode fazer uso de técnicas de gestão. Ou na prática dos atos decisórios, ele agregar, fazer uso, utilizar técnicas de gestão. Então, de certa forma, quando ele decide um incidente, ele pode já imaginar, em muitas situações, o que vai acontecer mais adiante. Então isso é uma espécie de planejamento. Então ele já pode também se antecipar ao que vai acontecer mais adiante, já determinar, né, certas providências para um futuro próximo. E isso é aplicar técnicas de gestão na prática dos atos decisórios. Então, a rigor, é uma atividade que, poderíamos dizer, se confunde, ela é paralela. A ideia do juiz julgador é paralela à ideia do juiz gestor, porque na prática, eu insisto, a maior parte da gestão é direcionada ao próprio processo judicial. E nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós já voltamos.